E aí galera, bom dia, todo mundo animado? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. É, Hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas. Nós paramos na questão 4 do módulo 4, né? No módulo 4, nós estávamos trabalhando relações trigonométricas no triângulo retângulo, uma revisão de matemática. Nós vimos o teorema de Pitágoras, vimos também seno, cosseno e tangente, tá? Fizemos as questões número 1, 2 e 3 nas aulas de ontem, terça-feira, e hoje, na quarta-feira, dia 24, hoje 24 de fevereiro, vamos fazer esta questão número 4, tá? Então, para vocês acompanharem na apostila, tá? Essa questão está na página aí, ó, 90, tá certo? Da apostila. Então vamos lá. Vamos resolver para tirar as dúvidas. Eu espero que vocês tenham tentado fazer sozinhos, né? É importante sempre tentar. Se não conseguir, não tem problema, mas essa tentativa vai fazer com que vocês aprendam bastante, tá? Aqui diz assim a questão, ó, número 4. Um especialista, ao fazer um levantamento hidrográfico de uma região marítima, representou no plano cartesiano os dados obtidos. Ao terminar a sua tarefa, observou que, em particular, as linhas A, B e C formavam um triângulo conforme a figura. Então, A, B, C aqui, ó, né? Formam um triângulo. Sabendo-se que as coordenadas dos pontos que representam as ilhas são A, 2, 3. Então, a 2 em X, 2 quilômetros, né, ó, e 3, deixa eu organizar aqui melhor, e 3 em Y aqui, ó, tá? O B é 18, 15, então lá em cima, ó, nós temos aqui, ó, a projeção do eixo X é 18, e aqui no eixo Y é 15, tá? Então nós temos que fazer diferente aqui, porque senão vai ficar muito torto, né? Vamos colocar aqui, ó, vou reduzir aqui a espessura, vamos usar uma ferramenta aqui para deixar um pontilhadinho, certo? Olha lá, ponto B está definido, e o ponto C ele fala que é 18, 13. 18, né, nós percebemos mesmo que é a mesma linha vertical aqui do B, né? E 3, que é a mesma do A na horizontal aqui. Bom, sendo assim, nós conseguimos descobrir que com esse lado do triângulo aqui, ó, de 2 até 18, ele vale 16. E essa altura aqui, ó, que é essa daqui, ó, BC, 15 menos 3 vale 12. Bom, a pergunta é, pode-se concluir que a tangente do ângulo BAC é quanto? Ó, B, olha aqui o ângulo em AC, então eu pego, ó, de B a C, ele está querendo esse ângulo aqui, ó, tá, em A. Então ele quer saber esse ângulo, vamos dar um nome aqui de alfa. Então a tangente do ângulo alfa, formulinha, cateto oposto por cateto adjacente. Cateto oposto ao alfa, ó, 12, cateto adjacente ao alfa, que está ao lado, ó, 16. Tangente de alfa, simplificando, ó, divide em cima e embaixo por 4, dividindo por 4, dividindo por 4. Aqui dá 3, 12 por 4 é 13, 16 por 4 é 4. 3 quartos, esse é o valor da tangente daquele ângulo. Alternativa correta é a alternativa B, certo? Se tiverem alguma dúvida, manda no WhatsApp, volte o vídeo, pode assistir novamente a explicação, tá bom? Essa formulinha da tangente tem que conhecer, tem que lembrar de cabeça. Portanto, precisa treinar, fazer questões até que você lembre dessas fórmulas, tá? Vamos para a próxima questão, que é número 5. Desculpa, número 5 do módulo 4, é isso mesmo. Bom, esta questão aqui, vamos dar uma arrumadinha aqui que está fugindo da tela aqui, ó. Então veja bem, ó, essa questão, ela já é um problema assim contextualizado, tá? Ela é contextualizada, porque o problema envolve um caso aí real, uma situação real, né? Contextualiza uma situação do dia a dia. Então diz assim, ó,
Um passeio em teleférico é uma opção turística em várias cidades do mundo. Aqui tem um desenho, uma fotografia de um teleférico, né? O teleférico mais alto e o segundo mais longo do mundo fica na cidade de Mérida, na Venezuela, unindo a cidade ao Pico Espejo, cujo topo está a uma altura de 4.765 metros, acima do nível do mar. O teleférico sai da estação Barinitas a 1.577 metros acima do nível do mar, na cidade de Mérida, e depois de se deslocar 12,5 km, atinge o topo do Pico Espejo. Considere que o cabo teleférico seja completamente esticado e que θ seja o ângulo com vértice na estação Barinitas, formado pelo cabo do teleférico, e é horizontal, conforme a figura. Então aqui está a cidade de Barinitas, né? E ali, ó, a gente pode ver o ângulo θ, tá? O cabo do teleférico é esse aqui, e aqui é o topo do Pico Espejo. Ele fala que o Pico Espejo ele está a 4.765 metros de altitude, enquanto aqui, ó, Barinitas, que é esse nível aqui de baixo, está a 1.577 metros. Então a gente já consegue achar essa aqui, ó, por exemplo, né? Ele pede, nessas condições, o ângulo θ é mais próximo de quanto? Ele dá seno, cosseno e tangente, vários valores, para a gente assinalar qual é o ângulo referente aos valores de seno, cosseno e tangente. Então basta calcular ou seno, ou cosseno, ou tangente, que nós vamos obter o que a gente precisa. Então, ó, vou subtrair 4.765 menos 1.577. Vamos ter aqui, ó, aqui empresta 15, fica 8, né? Depois vem esse aqui emprestou, aqui ficou 5. Vai ter que emprestar aqui, fica 6, aqui ficou 15, dá 8 de novo. 6 menos 5 dá 1. 4 menos 1 dá 3. 3.188 metros é essa altura, que é o cateto oposto, ó, ao ângulo, ó, tá vendo? E ele dá 12,5 quilômetros que ele anda, que ele se desloca, que é essa hipotenusa, ó, tá? Então aqui é 12,5 quilômetros. Só que como aqui está em metros, ó, vamos passar para metros também, que é a mesma coisa que 12.500 metros. Quem não lembra, o prefixo quilo é multiplicar por 1.000, tá? Tudo que tem quilo é 1.000, ó. Quilograma, 1 quilograma, é 1 vezes 1.000, 1.000 gramas. Aí, 1 quilômetro, 1.000 metros. Só fazer vezes 1.000. Poderia usar quilolitro. A gente não usa muito quilolitro, mas são 1.000 litros. E assim sucessivamente, tá? Bom, então vamos lá. Aqui está mais fácil, ó, como eu tenho a hipotenusa e o cateto oposto, calcular seno. Então, ó, seno do ângulo alfa é cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto, 3.188 sobre a hipotenusa, 12.500. Bom, fazendo essa continha, para a gente ganhar tempo, vamos usar aqui uma calculadora. O certo é fazer na mão para treinar para vestibular, tá? Então, com o tempo, aqui a gente está com o tempo da aula reduzido, né, para a gente poder agilizar, mas então a gente faz na calculadora, mas façam à mão sempre os cálculos para treinar raciocínio, ó, 0,225 aproximadamente. Então, aproximadamente 0,225, o que implica, né, que eu tenho então, ó, para o seno de 0,225, o mais próximo é esse aqui, ó, olha lá, 0,259, porque ele fala é mais próximo de quanto, ele não fala exatamente quanto. Então, quer dizer que o... E outra coisa, eu estou colocando o alfa aqui, né, pessoal? Deixa eu só tirar, que é θ, na verdade. O ângulo em questão aqui, ó. Tá? Então, porque aqui, ó, foi dado o nome de θ. Poderia chamar de alfa, não tem problema. Então, ó, θ, θ.
Então, significa que esse θ vai ser mais próximo de 15 graus, porque 0,225 para seno, o que deu mais próximo é aqui, ó, para 15 graus. A alternativa, então, seria a B, né? No caso aqui embaixo, ó, alternativa B, 15 graus. Tá bom, pessoal? Então, é um problema contextualizado. Acabamos desenhando um triângulo que já veio pronto, na verdade, mas daria para desenhar com a explicação. E depois calcular seno, cosseno ou tangente. Nesse caso foi mais fácil seno porque nós temos, foi dado que o cateto oposto e a hipotenusa. Então, cateto oposto por hipotenusa é seno, tá? Muito bem. Terminando esta questão, a tarefa, então, né, deste módulo já fica aí combinado, deixe pronto, feita essa tarefa do módulo 4, claro, do módulo 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, eu imagino que essa altura aqui você já deve ter feito, né, só a 4 deve estar pendente, tá? Se não fizeram, é melhor fazer, é melhor correr, porque senão vai começar a ficar atrasada a tarefa, tá bom? Agora nós vamos para o módulo 5, tá? Então eu vou colocar uma nova página aqui para que nós possamos usar de lousa para eu explicar para vocês o módulo 5, tá? Então o módulo 5 está aqui na página 91 da apostila de vocês podem abrir aí a apostila, né? E nós vamos tratar de o que é uma grandeza física vetorial, tá? Então, o vetor em si, ele é só uma forma de representar uma grandeza. Não existe algo que você fala, isso é um vetor. Então, o vetor ele serve para representar grandezas físicas, tá? E o que são grandezas, né? As grandezas é tudo aquilo que a gente pode medir, tá? Então, vamos supor, comprimento, eu posso medir um comprimento com uma trena, com uma régua, então é uma grandeza. Ah, eu posso medir a massa da pessoa em quilogramas? Pode, então é uma grandeza. Posso medir a temperatura? Pode, então é uma grandeza. Entre elas existem as grandezas vetoriais e escalares, tá? Então vamos lá no resumo do caderno, vocês vão colocar lá, ó, deixa eu só pegar aqui, para que fique organizado, vocês vão anotar lá módulo 5, né? Vocês colocam lá o que é uma grandeza física vetorial, coloca a data de hoje, né, ó, 24/2 de 2021, e aí vocês vão anotar o seguinte, nós temos grandezas na forma de um esquema aqui, ó, e essas grandezas elas podem ser escalares e elas podem ser vetoriais, tá? As grandezas escalares, elas precisam só de uma informação, tá? Elas, para você determinar essa grandeza, essa informação se chama módulo ou intensidade. Vamos entender o que é isso. Vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo, temperatura. Temperatura igual 20 graus Celsius. O módulo ou intensidade é o valor dessa temperatura seguido da unidade de medida. Outro exemplo, massa igual 60 quilogramas. Olha lá. O que é o módulo ou intensidade? Tanto faz chamar de módulo ou intensidade. Nós temos o que? A letra que vai representar a grandeza, a quantidade dessa grandeza e a unidade de medida. Veja, ó, a letra aqui da temperatura usamos T, a quantidade é 20, unidade é graus Celsius. Aqui, ó, a letra é M de massa, a quantidade é 60 kg e a unidade de medida quilogramas, tá? Já as grandezas vetoriais, elas precisam de 3 características. Elas precisam de módulo ou intensidade,
que é igualzinho da escalar, só que também vai precisar de mais duas grandezas, duas características. Uma se chama direção e a outra se chama sentido, tá? Então veja só, como entender isso aqui? Eu vou explicar para vocês, ó. Eu falo assim, ó, minha massa é de 80 quilogramas. Vocês vão falar, é mentira, é mesmo. Um exemplo, a minha é mais. Mas tudo bem, minha massa é 80 quilogramas. Você não precisa falar mais nada, já está definida a grandeza. Só que se eu falar assim, ó, eu moro a 2 quilômetros da escola, você não vai saber onde eu moro, porque falta alguma informação. Veja que no primeiro caso, da massa, eu falei, minha massa é 80 quilogramas, não precisou falar mais nada, já estava bem definido. Só que se eu falei, eu moro a 2 quilômetros daqui, pode ser 2 quilômetros sentido norte, sentido sul, né? Leste, oeste. Eu preciso definir qual é a direção e qual é o sentido. Então, na direção horizontal, sentido sul-norte. Aí você já sabe onde você vai parar, né? Você vai sair da posição que você está, olhar uma bússola, fazer sentido sul-norte, por exemplo, e aí depois andar 2 quilômetros. E aí você estará no destino. Perceberam essa diferença? Então presta bastante atenção nisso. A grandeza escalar precisa só do módulo intensidade. E a grandeza vetorial precisa, além do módulo intensidade, da direção e sentido. E aí, cuidado para não confundir, tá? Direção pode ser horizontal, vertical, inclinado, com um determinado ângulo, tá? Assim por diante. E o sentido é esquerda para direita, tá? Pode ser para cima, para baixo e assim sucessivamente, tá bom? Então esta é uma primeira parte muito importante para a gente entender. Vamos voltar para a apostila nossa. Então olha, aqui ela vai falar isso, ó, direção e sentido, a apostila traz, né, essa ideia de direção e sentido. Aí ele vai falar assim, ó, elas têm a mesma direção, são horizontais, porém A e B têm mesmo sentido e as duas têm sentido contrário de C e D, que o sentido de A e B são para a direita e de C e D são para a esquerda, tá? Então, ó, direção é a propriedade comum às retas paralelas, isto é, um conjunto de retas paralelas define uma direção. O sentido já é a orientação sobre a direção. Se você não compreendeu dessa forma como a apostila escreveu, é só entender o seguinte: o que é direção? A qual reta é paralela? É paralelo o nosso deslocamento, aí, vamos dizer, o nosso vetor. É horizontal, é vertical, é 30 graus com horizontal, né? E o sentido? Para onde ele vai? O sentido é isso. Para onde que está indo? Bom, grandezas físicas, escalares e vetoriais. Foi o que eu falei um pouquinho já, né? Então ele fala assim, ó, quando dizemos aqui, ó, que a massa da pessoa vale 50 kg, esgotamos o assunto, não cabe mais nenhuma indagação. Já a grandeza vetorial, ó, exige sua completa caracterização. Além da intensidade, que a gente chama de módulo, precisa da orientação, direção e sentido, tá? Na verdade, a orientação é o sentido. Então, a grandeza ela precisa do quê? De uma intensidade, direção e sentido. Por exemplo, para a gente caracterizar o efeito da aceleração da gravidade,
né? Nós vamos informar qual a intensidade, a aceleração da gravidade, que a gente vai estudar, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. A direção é vertical, olha lá, ó, e o seu sentido é dirigido para baixo, certo? Bom, outra coisa importante, são grandezas vetoriais, ó, alguns exemplos. Deslocamento, que é aquele que eu citei para eu sair da escola e ir até minha casa. A velocidade, que eu tenho que saber para que lado que está apontando essa velocidade. A aceleração, a força, tá? Já aqui, ó, uma grandeza vetorial, ela é indicada por uma pequena seta colocada em cima do símbolo da grandeza. Por exemplo, deslocamento, olha só como que é. Tem um D com uma setinha sempre para a direita em cima. Quando eu coloco isso em cima, significa isto é uma grandeza vetorial. Ela precisa de 3 características, certo? Eu não posso, por exemplo, fazer assim, ó. Pegar aqui o deslocamento, vamos voltar lá na nossa lousa, ó. Por exemplo, eu pego lá, grandeza deslocamento, coloco a setinha e coloco assim, ó, igual a 10 metros. Isso é errado, ó. Por quê? Eu estou dizendo assim, ó, uma grandeza vetorial, ela é igual a um valor de intensidade só? Não. Eu tenho que colocar assim, ó, uma chave e colocar o D sem a setinha, indica o módulo, ó, 10 metros. Aí eu escrevo a direção, né, o sentido, e aí eu escrevo tudo aqui. Ou outra forma de representar isso, ó, vamos supor, então vamos colocar isso como exemplo, né? Grandeza de deslocamento, aqui, ó. Direção horizontal. E vamos supor que o sentido é para esquerda. Ou para a direita, tanto faz. Vamos pôr para a esquerda. Então, ou eu represento dessa forma aqui, ó, escrevendo tudo isso, ou então eu coloco o seguinte. Eu faço uma seta, um vetor pode ser representado por uma seta, tá? Aí depois eu pego e faço uma escala aqui ao lado, mais ou menos isso é metade, vamos ver, mais ou menos 1/3 aqui, ó. Pego essa escala e coloco aqui ao lado. Aí o que eu vou fazer, ó? A seta é para a esquerda. Eu coloco aqui, ó, D e coloco a setinha. Aí, ó, ela vale 10 metros. Então eu coloco assim, ó. Coloco uma escala aqui, coloco 1 centímetro, por exemplo, no caderno, que vale a 3,33 metros. Então, se aqui vai ter, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, a pessoa faz 3 vezes 3,33, aproximadamente 10. Aí eu sei que isso aqui vale 10 metros, perdão, né? Porque 1 centímetro equivale a 3,33 metros. Então, ou eu faço essa anotação aqui em cima, ou eu faço essa anotação aqui embaixo, para representar vetores, tá? Eu fui um pouco além nessa aula, tá? A nossa aula, nós teremos aulas específicas de vetores. Eu fui com a teoria um pouco além, para dar um entendimento melhor para vocês, tá? Um entendimento um pouquinho mais aprofundado. Vocês vão ver que a apostila está um pouquinho limitada com relação a essa representação, mas isso aqui é necessário para eu entender um pouco melhor. O que eu quero de vocês agora é que vocês tentem, nesse restante desta aula, fazer as questões desse módulo, tá bom? E aí depois nós vamos corrigir essas questões numa próxima aula nossa, tá bom? Valeu, gente! Até daqui a pouco, então.